Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje pela nossa irmã, com o auxílio dos nossos irmãos da espiritualidade. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos lá. Tá? Uma boa tarde para todos nós. Esse calor que não passa. Eu digo que esse calor não é de Deus, não é possível, gente. Que calor é esse, né? Mas as pessoas às vezes me falam assim, mas é só você que está assim, esbaforida. Lá em casa todo mundo fala que é só eu. Eu estou me sentindo a diferente, né? Mas realmente eu não aguento isso não. É muito quente mesmo. Bom, nós estamos aqui no capítulo ainda, né, que fala sobre a questão do trabalho dos espíritos, da função deles, da influência deles, né? E nós chegamos aqui à última questão desse poder oculto, talismãs, feiticeiros, né? E o Herculano Pires, faltou até a última, que é a 557, para a gente entrar aqui nas ocupações e missões dos espíritos, que eu acho muito interessante, muito importante a gente passar por ela com atenção. Porque diz aqui, a bênção e a maldição poderiam atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançados? A gente falou muito que também envolve essa questão, mas tem que ficar bem claro isso aqui, não é? Porque é um problema, às vezes as pessoas acham que alguém, né, que fala uma coisa desagradável numa hora ruim, numa hora de conflito, numa hora de dissidência, então aí a pessoa fica com aquilo na cabeça toda a vida, né, com aquela vulgarmente chamada praga rogada, né? Que a maldição nada mais é que uma praga que o outro joga para cima da criatura, né? Então vamos ver o que os espíritos respondem sobre isso, né? Tanto a bênção quanto a maldição. As duas estão na mesma situação, né, nessa questão aqui. Aí eles respondem assim: Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Então até a gente falou sobre aquela questão que eu falei de uma amiga minha, achou que ela tinha poderes porque ela rogou uma praga, assim. Para ela era uma praguinha só. Eu falei, mas uma coisa podia ter uma consequência séria, né? Que ela desejou que a outra levasse um tropeção, a menina quase caiu mesmo. E podia, né, bater com a cabeça no chão, numa quina qualquer. Isso pode ter uma consequência grave, um tombo, né? Qualquer tombo pode ter uma consequência grave. E ela realmente quase caiu e a menina ficou apavorada porque ela pensou isso, mas no fundo ela não queria nada de mal para aquela garota. Ela ficou apavorada, ela falou comigo, Celi, mas isso é possível? Eu falei, mas claro que é, menina. Lógico que é. Agora, por que aconteceu? Porque a outra estava na mesma sintonia, recebeu a carga. Então, de certa forma, ela colaborou com a inimiga, né? Ela deu arma para o inimigo também. Porque todas as vezes que nós entramos na sintonia de alguém que não gosta de nós, desejando mal para ele, a gente está dando arma para ele. Tá armando esse bandido contra nós, né? Então é dar arma para o bandido, é entrar na sintonia de quem a gente acha que nos quer mal, que não gosta da gente, que nos deseja mal, que se pudesse nos amaldiçoaria, não é? Então essa questão da maldição, né? Isso vem de muito longe, da época das bruxas, né? Dos contos de fada. Aliás, essa coisa de contos de fada, eu adoro contos de fada. Adoro história infantil, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, João e Maria. Porque isso tudo tem reflexo no dia de hoje que nós estamos vivendo.
Né? Quantos Joões e quantas Marias estão por aí abandonados pelo pai no meio da floresta de pedra? Né? Quantos não são jogados na rua pelos pais? É a história de João e Maria, que foi jogado lá na floresta pelo pai. Né? E quantos não encontram bruxas más pela frente? Né? Personificado naqueles que aliciam as crianças, que exploram as crianças. São as bruxas más das histórias em quadrinhos, né? Quantas belas e quantas feras nós encontramos na sociedade de hoje? Quantas belas tentando melhorar as feras? Né? Isso aí é uma correspondência muito bacana que a gente tem na sociedade da gente, né? Quanto chapeuzinho vermelho tem por aí desobedecendo, né? E caindo muitas vezes em grupos que não são muito favoráveis, né? Por desobediência à família, por desobediência aos pais. Então, essa questão da desobediência, ela está muito dentro aí, né, de todos os nossos prejuízos, de todas as nossas desgraças, digamos assim. Então, nós temos realmente uma correspondência muito grande, né, dentro da nossa sociedade, com todas essas histórias que a gente conta para as crianças, né? E são histórias que têm até um final feliz, a maioria delas, né? Tem, graças a Deus, que tem um final feliz, mas ela se desenrola de uma forma que muitas vezes quase que dá prejuízo aí ao sono das crianças, né? Causa até pesadelo. A pior delas é o lobo que engole vovozinha, que depois, tem numa das versões, a vovozinha sai viva de dentro da barriga do lobo. Então, são umas coisas assim escabrosas que às vezes a gente vê, mas tem muitas versões, né, todas essas histórias. Mas elas têm sempre uma correspondência, né, muito grande aí dentro da nossa sociedade, né? Quantas maçãs envenenadas, né, são oferecidas às crianças na forma de cocaína, na forma de maconha, né? Quantas maçãs envenenadas essas crianças recebem das bruxas más, né? Na sociedade de hoje. Então, a correspondência está aí, a mitologia grega também está aí fazendo, né? Dando o seu reflexo à sociedade de hoje. E a gente tem que ter olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir e prestar atenção em todas essas coisas, porque muitas vezes nós estamos sendo a bruxa da história e não estamos acordados para isso, né? Mas então aqui, continuando aqui, Kardec obtém dos espíritos essa resposta. Como não temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea mesmo sobre a matéria. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e como acréscimo de prova para aquele que a sofre. Então, sempre isso, né? Quando nós somos alcançados por uma maldição, né? Que a palavra caiu em desuso, né? A palavra é demodê. Adoro essa palavra demodê, ela não é usada, né? Mas é antiga. E ela quer dizer isso, né? Não, como é uma palavra antiga, uma palavra demodê, a gente usa hoje, são as pragas mesmo, as falas ruins, né? Mas quando elas nos alcançam, é porque Deus não está fora dessa questão, Ele não está isolado, nem silencioso, vendo o sofrimento dos seus filhos, né? Apenas deixa que a gente aprenda com a própria dor, com o sofrimento, aquilo que nós ainda estamos precisando saber. Então, nós não estamos nunca desamparados, nem fora da onisciência dele, né? Mas merecemos, porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Essa é a nossa realidade. De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção também está nesse esquema aí. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau
e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então, gosto demais dessa última questão, e a gente não chegou a abordar essa com a devida atenção, né? E para essa resposta, Herculano Pires tem, eu até pensei que esse aqui não tivesse, eu até trouxe aqui gravado, porque o meu lá em casa tem, eu pensei que não tivesse esse comentário, mas essa aqui é dele, então essa tradução é dele, tem. Herculano Pires é o que melhor traduziu a codificação. De todos os tradutores, ele foi o que fez a melhor tradução. E, inclusive, aquela do átomo ao arcanjo, com ele tem a preposição. Não deixa a menor dúvida, né? Ele não fala do átomo ao arcanjo porque ele mesmo começou por ser átomo. Ele não diz isso, ele disse pelo. Então, tem a preposição mostrando através de. Então, não dá aquela conotação ruim que a gente comentou aqui aquele dia. Então, quando vocês forem comprar a codificação, deem preferência à tradução de Herculano Pires. Até porque ele tem uns comentários, né, de pé de página muito bons. Ele nos ajuda muito a entender as coisas. Nesse aqui, por exemplo, ele faz um comentário e ele retorna a 522, que eu acho que vale a pena também a gente fazer o mesmo. Olha só. O problema da bênção e maldição, como se vê, reduz-se ao plano das relações psíquicas, amplamente estudado neste livro e atualmente em pesquisa na parapsicologia. Mas um dos pontos mais importantes deste capítulo é o número 522, nós já passamos por lá, sobre pressentimentos, onde aparece o conceito instinto espiritual como lembrança das provas escolhidas. Não confundir esse conceito com o de instinto biológico tratado, né, nos números que nós ainda vamos alcançar, que tudo tem, a planta tem, o animal tem, nós temos, né? Então, na Gênese, nós vamos voltar a essa questão, porque olha como que acontece. Eu leio, quantos anos eu venho lendo o Livro dos Espíritos, mas não prestei tanta atenção nessa 522, depois que eu prestei, quando ele chamou atenção aqui nesse comentário de rodapé, que nessa questão é um dos mais importantes, sim, né? A resposta dos Espíritos ali, na 522. Porque na Gênese, nós temos um estudo sobre o instinto e a inteligência. Kardec, nós já falamos sobre isso aqui, quando estudarem a Gênese, tenham bastante atenção para o que é dos espíritos, o que está ainda pendente para as descobertas científicas e o que é de Kardec. Porque a Gênese, ela é muito hipotética. A Gênese, ela não foi escrita como o Livro dos Espíritos foi escrito. O Livro dos Espíritos foi ditado todo pelos Espíritos. Todas as respostas aqui são ditadas pelos Espíritos. Kardec apenas codificou, arrumou, né, e deu aí a sequência que ele foi intuído a fazer também pelos Espíritos. Mas a Gênese foi o último livro da codificação. Quando Kardec morreu, ela não tinha ainda sido editada. A primeira edição dela saiu depois que Kardec morreu. Então, na França, eles fizeram algumas modificações de acordo com aquilo que eles imaginavam, que eles viam, né? O espiritismo chegou numa época de social complicada, bastante complicada, com um idealismo muito radical, fora da questão cristã. Então, eles fizeram algumas observações e tiraram algumas coisas, mexeram na edição. E Kardec não estava mais lá para contestar, né? Que ele já havia desencarnado quando saiu a edição. Mas ele, o tempo todo, se vocês prestarem atenção ao lerem, é um livro maravilhoso que deve ser consultado, deve ser estudado. Se prestarem bem atenção, ele deixa bem claro o que é hipótese, o que é dele, o que ele afirma que é dele, o que é hipótese, o que é dos espíritos e o que é
que está à espera das descobertas científicas. Fica bem claro, não está camuflado isso não. Kardec fala isso com todas as letras. Inclusive, nessa questão do instinto e da inteligência, Kardec não define. Ele não define o que é instinto e o que é inteligência. Ele usa um método muito interessante, por sinal, mas que se não se prestar muita atenção, a gente acha que ele está afirmando as coisas, que ele está afirmando que é aquilo. Não, ele não está. A gente tem que ir até o finalzinho e analisar bem o que ele fala. Então, quanto à questão do instinto e da inteligência, ele faz algumas afirmativas e depois ele diz, mas se fosse assim, teria isso, isso e isso, e não tem. Então, é aquela questão, foi bem diferente de como foi feito o Livro dos Espíritos. E nessa questão do instinto e da inteligência, a gente tem que prestar muita atenção, porque ele não define, ele não responde isso com certeza. Ele joga hipóteses, né? Como a gente faz quando a gente quer definir alguma coisa, tem um grupo ali estudando, aí a gente fala assim, é isso assim, assim. Aí o outro fala assim, mas se fosse isso, teria que ser assim, assim, assim. Não é? Isso acontece muito naquela série que eu comentei com vocês, Dr. House. Ele usa esse método com a sua equipe, o método das hipóteses com a sua equipe. Ele lança, alguém lança a doença, o diagnóstico, né? Eu acho que é isso. Aí o outro fala, não, mas se fosse isso, ele descreve, né, todos os sintomas daquele diagnóstico que ele está fazendo. Aí depois ele arremata dizendo, se fosse assim, teria que ter esse sintoma. Então, quem vai até o meio acha que realmente o diagnóstico está pronto, feito por aquele outro médico. Depois ele arremata dizendo, se fosse, teria que ter esse sintoma. Então, não é. Então, a Gênese, ela foi escrita com esse método das hipóteses. Então, quanto à questão do instinto e da inteligência, Kardec não fecha isso. Apenas faz algumas afirmativas que depois ele põe na categoria das hipóteses, que um dia nós poderíamos compreender melhor tudo isso. Então, quando Herculano faz essa referência aqui, ele faz referência a 522 e a gente vai voltar até ela para a gente analisar bem legal isso, porque é interessante, porque ele fala sobre a questão do instinto aqui. Olha só a 522, a gente já passou por ela. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor. Quando nós estávamos na questão de anjo da guarda, espírito protetor, pressentimentos e tudo. Eles respondem assim, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior, que é a voz do instinto. Então, ele faz essa alusão ao instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então, essa voz do instinto, é isso que Herculano nos chama a atenção para essa questão, quando ele diz assim, mais um dos pontos mais importantes deste capítulo é o de número 522, onde aparece o conceito instinto espiritual como lembrança das provas escolhidas. Lá na Gênese, quando Kardec faz a abordagem do instinto e da inteligência, ele deixa uma coisa bem clara, e isso aí não está na categoria das hipóteses, que aqui no Livro dos Espíritos também tem, eu não separei a questão, mas também fala sobre isso, que o instinto, embora é ele que comanda desde o início, né? Porque quando a criança nasce,
ela não tem ainda condição de raciocinar. Ela ainda não dispõe da razão ao seu favor, até porque o lóbulo frontal, que é responsável por isso, não está desenvolvido. Então, ela é totalmente dependente do pai, da mãe, do responsável que cuida dela e dos seus instintos, que é muito forte nos animais. O instinto é muito forte nos animais, porque é assim que eles conseguem sobreviver, conseguem preservar a sua espécie pelo instinto. Né? Um cão, quando ele vai fazer um pulo, que ele vai pular uma distância grande, até para passar de um lado para o outro, instintivamente ele calcula se ele vai conseguir passar. Se instintivamente ele perceber que ele não consegue, ele não pula, né? Ele não vai. Então ele tem essas noções, mas não é pela razão, que ele não tem esse raciocínio lógico para isso. Ele tem um raciocínio para prover a sua existência, a sua sobrevivência associado ao instinto, que esse sim é forte nele. Então, como o instinto é da própria natureza, independentemente da razão, ele nunca fica distante da gente, ele não acaba. Ele não é, a inteligência não é uma evolução dele. A inteligência não é uma evolução do instinto. Ela convive com ele. Ele apenas, no ser humano, ele fica um pouco mais assim, distante, sem muita ação, porque uma vez desenvolvida a inteligência e com ela a capacidade de escolha, né, o livre-arbítrio, então ele só vai ser usado, ele só vai entrar quando a inteligência falhar. Só nesse sentido. Então ele não desaparece. Nós vamos ter o instinto sempre junto conosco. Ele não some, ele não dá lugar à inteligência, ele coexiste com ela. E ele supre as deficiências da razão. Porque a razão, como ela está diretamente ligada ao desenvolvimento da inteligência e da moral, então ela muitas vezes falha, nos leva a cometer atos imorais que não deveriam ser cometidos. Instintivamente a gente não faz isso, a gente não erra, o instinto nunca erra. Então é ele, nessa questão aqui, quando os espíritos respondem, é ele que vem para nos fazer lembrar daquelas opções que fizemos, das escolhas que fizemos ao reencarnarmos, né? Ao nos aprontar para uma próxima encarnação. Quando fizemos aquela escolha das provas, que a gente vem para o mundo, tanto que as pessoas falam assim, mas o que adianta? A gente escolheu e chega aqui, a gente não lembra. Então a gente erra muito, porque a gente não lembra das escolhas que fez. Pois é, isso não está no nosso nível de consciência, mas está no nosso arquivo mental. E se está no arquivo mental, nós seremos alertados para essas escolhas sempre que precisarmos. Porque muitas vezes, ao fazermos uma análise, a gente pode querer fazer uma escolha diferente por estar sendo assim atraído pelas coisas do mundo, pelas benesses do mundo, por aquilo que a gente acha que é mais conveniente para nós, que vai ser melhor, que vai nos dar mais conforto, né? Que vai ser muito mais proveitoso, mas a escolha que fizemos pode ser outra. Ela é justamente para nos fazer resgatar o nosso passado, e às vezes ela vai causar algum sofrimento. Por isso que quando a gente está aqui no mundo, tem gente que fala assim, mas eu não posso ter escolhido essa vida, para mim não. Se eu escolhi, eu devia estar com problema, né? Porque quem escolhe um troço desse? Mas escolhe. Se for para evitar um mal maior, escolhe sim. Como aquela mãe escolhe levar seu filho a um pediatra, dar uma vacina que vai doer, vai causar febre, vai dar às vezes um pouquinho do sintoma do que ele foi combater. Por quê? Para evitar aquela doença no futuro. Então, ela tem consciência da dor, mas ela escolhe sim. Escolhe porque vai ser melhor. Então, quando o espírito está para reencarnar,
ele faz um apanhado de toda a sua reminiscência, de todos os valores que ele alcançou na erraticidade, de tudo que ele avaliou através do balanço da existência última, e aonde ele errou, o que ele devia ter feito para acertar, o que não devia. Se ele explorou, ele vai ter que resgatar. Ele sabe que isso vai causar uma dor, um sofrimento, mas ele escolhe por quê? Porque ele está vendo a felicidade dos justos e ele quer fazer isso. É como aquela pessoa na Terra que reconhece uma dívida contraída e tem que trabalhar muito para pagar essa dívida, e vai fazer serão, vai trabalhar, vai dormir pouco, não vai quase se alimentar, vai diminuir seus gastos, vai fazer de tudo, vai sofrer. Para quê? Pagar aquela dívida, e vai fazer isso feliz. Vai fazer isso até agradecido pela oportunidade que está tendo de pagar a sua dívida. Então, vai ser feliz ele nessa dor e nesse sofrimento. Então, é assim que o Espírito vê essa dor e esse sofrimento que ele está escolhendo para ele. Que ele tem que saldar a dívida dele. Então, ele faz essa escolha. Mas, quando chega aqui, o problema fica complicado, porque ele vê as coisas do mundo, é um espírito inferior, porque se não fosse, não vinha para cá em expiação. Espírito bom só vem à Terra para provar, para expiar nunca, porque se ele é bom, ele já está longe da questão do erro para expiação. Ele está ainda no erro do aprendizado e não do erro expiatório, né? Para que ele tenha que resgatar a dívida e acumulando outras. Não está mais nessa. Então, o espírito bom, ele vem para a Terra nessas circunstâncias. Agora, o inferior, ele vem expiar suas dívidas passadas, ele vem resgatar, ele vem se reajustar com o mundo, com os outros espíritos. Então, ele é inferior, e aí ele fica atraído para as benesses do mundo. Aí, o que ele faz? Ele desobedece, né? Ele desobedece. Isso lembra muito a história de João e Maria, né? Que quando eles entram na casa, daquela casa cheia de doces e atrativos, recomenda para ele, a própria bruxa recomenda para eles não mexerem em nada ali, para eles não comerem nada, embora eles vão ser muito atraídos por tudo aquilo. Aí eles entram numa casinha, criança, cheia de guloseimas, doces lindos, maravilhosos, cheirosos e coloridos. O menino não resiste. Aí ele acorda a bruxa, que vai querer cozinhá-lo no forno. Então, isso tem ou não tem correspondência com a nossa vida? Claro que tem. Não é? Porque nós fazemos escolhas que vão nos fazer, né, viver com uma certa privação, vendo muitas vezes aquilo que a gente não pode ter, né, que não pode alcançar por uma questão expiatória. Aí a gente desobedece. A gente desobedece, a gente faz o que não tem que fazer, come o doce que não tem que comer. Aí acorda a bruxa má. Então acordam todos os problemas, que a pessoa é como se abrisse uma caixa de Pandora e todos os males saíssem por ali, né? Ficando apenas a esperança de um dia melhorar. Então isso aí é uma realidade na nossa vida, né? Quando a gente vem para o mundo. Então, o que acontece? O que nos ajuda, então? Já que a gente não lembra, né? Já que nós não temos a consciência da escolha, realmente em nível de consciência, mas sim está lá no arquivo mental, é o instinto que nunca erra. Porque a razão falha. A razão falha. Olha só o comentário que a gente faz. Raciocinando as coisas, a gente fala, mas eu não podia ter escolhido essa coisa para minha vida, não. Eu não podia ter escolhido isso, eu não podia ter escolhido esse companheiro ou essa companheira na minha vida, que só me atrapalha, me faz sofrer. Eu não podia ter escolhido determinados filhos, que só me dão dor de cabeça. Escolheu tudo. Por quê? Porque sabia que precisava. Porque aquele filho desregrado hoje, aquele filho desobediente hoje, ele pode ser assim, fruto da má educação que possa ter recebido na encarnação passada. E até nessa mesma, né? E até nessa. Já tem a tendência
ainda não recebe o que tem que receber de bom, acaba se desvirtuando, se desregrando. Então, muitas vezes, os pais são responsáveis por certos desregramentos. Nem sempre. Está aqui no Livro dos Espíritos, a paternidade é uma das maiores missões na Terra. Aquele que faz a sua parte, que dá os valores que têm que ser dados, que faz a sua parte direitinho, ele então não tem culpa do que acontecer com a sua prole se ela não der para o bem, né? Mas ele, se ele falhar, ele será culpado. Está no Livro dos Espíritos isso, e a gente deve até vir aqui nessa missão, eu não sei se é bem aqui, mas eu acho que é aqui dentro, porque tem encarnados também, né? A missão dos espíritos encarnados e dos espíritos encarnados. Então, a gente tem tarefas a cumprir. Então, é exatamente isso que é o pressentimento. Né? Às vezes, ocorre com todo mundo. Às vezes, a gente quer fazer uma coisa, a gente está decidido realmente, após a análise da razão, não, é isso que é o certo, é isso que eu vou fazer, não sei o que, não sei o que. Aí, dali a pouco, bate uma insegurança nas pessoas, aí elas começam a pensar melhor a respeito. Aí vem a avaliação, mas será? Isso é o certo? Eu pensei isso, mas será que eu devo mesmo fazer isso? Eu estou com o pressentimento que eu não devo. Aí é o quê? Aí é o instinto nos salvando da razão que naquele momento não é a melhor coisa para a gente fazer. É nesse sentido, ó. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Então, nós temos o anjo da guarda, outros espíritos que torcem pela nossa vitória aqui, e também a intuição da escolha anterior. Então, quer dizer, ela não está no nível de consciência na nossa vigília, mas ela está em nível de consciência no arquivo mental. Aí o instinto vai vir ao nosso socorro, na forma de pressentimento. Olha, você está vendo que você raciocinou que isso aí é o que deve ser feito, mas não é bem assim, né? Outros prejuízos advirão daí, então vamos pensar melhor. Aí entra essa força poderosa que é o instinto, que jamais falha. Não falha em momento nenhum. O instinto não falha em momento nenhum. A razão só falha porque ela está mesclada pelas nossas inferioridades. Mas o instinto não. O instinto, ele está presente desde sempre e vai continuar sempre presente, até mesmo com a evolução maior. Sendo que quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais sábio ele se torna, menos o instinto vai ter que suprir as falhas da razão e da inteligência, porque ele, sendo um espírito aperfeiçoado, ele não vai cair nas malhas da inferioridade. Então, ele não precisa tanto, mas o instinto estará lá para auxiliá-lo em sempre que ele precisar. Então, continuando aqui, eles dizem assim: tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Então, o instinto vai nos lembrar sempre daquilo que nós devemos fazer para colocar em uso, né, em ação, as nossas escolhas, as escolhas que nós fizemos ao reencarnarmos. Essa questão aqui, quando eu li o comentário de Herculano, eu vi que eu tinha passado muito superficialmente por ela. E ela é muito importante, porque ela responde muito essas questões que as pessoas falam, né? Lembrar das escolhas que eu fiz, como é que eu vou saber, como que eu vou acertar, como que eu vou saber se o que eu estou fazendo é o melhor? A gente sabe porque o instinto vai nos ajudar nesse momento. Aí vai juntar os conselhos do anjo da guarda com essa força poderosa que é o instinto que não erra nunca, né? Então não dá para depois falar, eu não sabia. Ah, sabia. Sabia. Se não sabia, mas é porque não quis saber. Aí não adianta, né? Vamos responder de qualquer maneira. Então é aquela, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então vamos desenvolver alguma coisa que nos ajude a voar.
né? Porque aí não pega, né? E o que é voar? O que é voar é ascender através da sabedoria, estar acima dessas coisas que possam nos atingir, que possam nos alcançar. Bem, aí vamos entrar aqui nas ocupações, emissões dos espíritos. Os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal, né? Porque na Terra nós cuidamos até que nem é bem assim, né? A gente cuida mais da vida do outro do que da nossa, né? Se a gente cuidasse só da nossa, a gente não ia ter nem tempo para cuidar de tudo. E a gente ainda quer cuidar do outro, né? Achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Eu tenho até apanhado um pouco com relação a isso e eu faço meia culpa. As pessoas que falam muito do jeito que eu falo erram mais, né? Eu me lembro muito quando eu era criança, que eu sempre fui muito falante, papai falava assim, ó, você precisa falar menos, quem fala muito erra muito, hein? Isso eu me lembro desde sempre, né? Mas a desobediência, né, muitas vezes leva a gente a fazer coisas que não deve. Às vezes, depois que eu dou algumas ideias às pessoas e aquilo não dá certo, eu me sinto culpada. Por quê? Porque eu não tinha nada que me meter ali, devia ter deixado a pessoa fazer o que ela queria, porque às vezes é melhor. Aí, você muitas vezes com essa persuasãozinha, porque eu não tenho esse poder não, mas tem gente que tem o poder de persuasão, né? Pode tirar a ideia do outro e o outro pode estar certo e a nossa nem está certa. Então a gente tem uma mania danada de achar que sabe o que é melhor para o outro, né? E na verdade não é bem assim. Cada um é que sabe o que é melhor para si, porque está fazendo lá a sua organização. O que mais a gente pode fazer, se a pessoa tiver, a ação tiver tão evidente que não vai dar certo, o amigo pode falar, fulano, pensa a respeito disso aí, que isso aí pode não dar certo não. Mas não vai induzir, vai pedir para o outro pensar. Aí é diferente, né? Então tem formas e formas de você ajudar alguém. Tem aquela que você obriga a pessoa, amarra a pessoa e obriga a pessoa a fazer, e aquela em que você apenas dá uma sugestão, mas deixa a pessoa livre para ela achar o que ela deve fazer, para ela avaliar o que é melhor para ela, né? Então, nessa questão das missões e das ocupações dos espíritos, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que cuidar bastante de fazer o nosso desenvolvimento, mas com relação aos espíritos, não é bem como é na Terra, porque na Terra a gente tem que cuidar do nosso melhoramento. Ah, mas fulano está fazendo isso, é problema de fulano, porque você não vai responder pelo que fulano fizer. O fulano vai fazer, ele vai ter que responder pelas consequências. Então nós, na Terra, na verdade, a gente tem que tratar primeiro do nosso melhoramento, para que a gente possa ter o que oferecer. Ninguém pode, ninguém pode dar o que não tem, né? Ninguém pode oferecer aquilo que ela não tem. Então, se você quer passar conhecimentos, adquira-os, senão não pode passar. Se você quer ajudar as pessoas naquilo que elas estão precisando, se inteire das situações, né? Procure se informar, procure adquirir coisas que possam te dar condições de ajudar. Então, por isso que encarnados na Terra, nós temos que cuidar do nosso melhoramento. A gente não tem que cuidar do melhoramento de ninguém. Primeiro que ninguém modifica ninguém. Não adianta, a gente não consegue isso. Esse talvez seja o grande problema dos conflitos entre os casais, entre os amigos, né? Entre aquelas relações mais íntimas, familiares ali. Porque a gente acha que o outro tem que ser igualzinho que a gente quer que ele seja. Não vai ser nunca. Ele é ele. Não existe ninguém igual, cada um é um, né? Graças a Deus, né? Que é assim, tem que ser. As diversidades no mundo estão aí para as pessoas escolherem aquilo que elas querem, né? Então a gente ainda brinca, se todo mundo gostasse do vermelho, o que ia ser do bege, né, Magui? Que Magui adora bege, eu, por exemplo, não gosto muito. Aí, mas o bege é lindo, né? Tem sua cor. Bacana também.
Então, mas a gente tem a tendência de achar que o outro tem que ser do jeito que a gente é, tem que gostar das coisas que a gente gosta, mas não é assim, não é? Então, o que acontece na Terra? Nós temos que cuidar do nosso melhoramento, né? Nós temos que cuidar da nossa vida, melhorar a nossa vida, crescer diante de Deus, né? Fazer o nosso trabalho para que a gente aí sim possa ajudar os outros. Ninguém pode dar, como a gente disse, aquilo que não tem. Então, Kardec faz essa pergunta, se com os espíritos também é assim. Os espíritos cuidam de outra coisa, além do seu melhoramento pessoal, porque no mundo é assim. A gente cuida do nosso melhoramento pessoal para a gente poder estender solidariamente a nossa ajuda a outras pessoas. Eles respondem, concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. Não respondeu exatamente o que Kardec perguntou, não, mas generalizou nessa questão. Concorrem para a harmonia do universo. Então, se concorrem para a harmonia do universo, fazem melhoramento próprio e dos outros, né? Porque tem competência para isso. Os espíritos só trabalham naquilo que eles têm competência. Do contrário, eles não são requisitados. E os inferiores estão subordinados aos superiores. Então, não podem fazer. Um espírito inferior não visita um mundo superior. Ele não tem condição, ele não pode ir. Ele é brecado pelas suas vibrações. Ninguém vai fechar uma porta, mas ele não tem vibração que corresponda, ele não vai, ele não pode ir, ele não consegue ir, né? Não vai fazer isso. Então, aqui, indiretamente, eles deram essa resposta que sim, contribui para eles e para os outros, porque se eles contribuem para a harmonia do universo, eles estão contribuindo, né, para o melhoramento deles e de todos. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Essa questão eu adoro, porque nós temos também aquela tendência a achar, né, que as pessoas que sabem pouco não podem fazer nada, não ajudam em nada, né? E não é verdade, né? Kardec, os espíritos respondem assim para Kardec, ó, todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto. O engenheiro e o arquiteto não vão para lá fazer massa, não. Eles podem até orientar e fazer um pouco para mostrar, mas não vão ficar fazendo. Cada um na sua qualificação. Então, quando a gente fala aqui que não existe profissão mais ou menos importante, não tem. Importância, não. Tem qualificação. Claro, existem aquelas mais qualificadas, que dependeram de anos e anos de estudos universitários, mestrados, doutorados, e aquelas que não dependem nem de um livro, né? Depende da experiência, da boa vontade, da supervisão de alguém, mas é importante. Imaginemos os garis numa cidade, se não recolherem os lixos, não adianta nem ter muito médico e hospital, não vai dar conta de atender a população doente, né? Então vai dizer que é menos importante o que eles fazem? Não é não. É tão importante quanto, só não tem a qualificação do médico, mas tem a importância, que é limpar, para que as doenças sejam evitadas, né? Porque é onde não recolhe lixo da doença, é claro. Então, estão ligadas as profissões? Estão sim, estão ligadas. Só, claro, que um gari não tem a qualificação de um médico. Ele não fez uma universidade, ele não fez um mestrado, ele não fez um doutorado, mas ele faz um trabalho importantíssimo. Então, essa questão aqui dos espíritos fala sobre isso, né? Todos têm deveres a cumprir, todos. Vai perguntar se a minhoquinha sabe o que ela faz lá na Terra.
Ela não faz. A bichinha é cega. A formiga também, nem enxerga, né? Porque para ficar dentro de um formigueiro não pode enxergar. Agora, elas são instintivas. Ela fica aerando o solo, né? Fazendo os tuneizinhos para aerar, para poder a semente germinar. Pergunta se ela sabe o que ela está fazendo. Não, mas ela tem que fazer. Aquilo ali é com conhecimento de causa? Não, é instintivo. É o trabalho que ela sabe fazer. E ela faz. Né? Então, trabalha o germe no solo, trabalha Deus no universo para que a harmonia se estabeleça de todas as formas, né? Com todas as tarefas sendo executadas. Os espíritos têm cada um atribuições especiais. Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo. Aquele o cumprirá, ou já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc. Né? Quantos mundos? São infinitos, né? São inúmeros, digamos assim, inúmeros, porque a gente não pode contar, né? São inúmeros os mundos, são inúmeros os espaços físicos nesse universo e os não físicos, né? Tudo é válido, tudo é útil. Não existe nada na natureza que não seja útil em contexto universal. Não existe. Quando não tem utilidade, acaba, extermina. Né? Quando tem, vai ficando. Então, tudo é útil, todos os espaços, tudo é importante no contexto do universo, né? Tudo é útil mesmo. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes. Eles respondem assim: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais íntimas dessa arte. Né? Ninguém chega a general, né, sem passar lá pela parte mais simples, né, dos soldados, daqueles que começam e vai evoluindo, vai progredindo, e assim é com tudo. Né? Um aluno não chega à universidade se ele não aprendeu a ler, se ele não passou pelo jardim de infância, né? Se ele não aprendeu tudo que é necessário, juntar as sílabas. Um escritor não vai conseguir escrever se ele não conhecer nada de uma letra, de uma palavra. Então, ele vai caminhando, ele vai aprendendo, ele vai adquirindo conhecimentos que vão levando ele a isso. E com os espíritos é a mesma coisa. Cada um desempenha a função que sabe desempenhar, que já pode fazer. Do contrário, não, né? Então, ninguém vai dar um trabalho de física para uma criança que está lá no ensino fundamental. Não vai dar, não vai saber. Então, ele vai, aos poucos, adquirindo todo o seu conhecimento para ele aprender. É a mesma coisa também com os espíritos. São inferiores, não conhecem as coisas. Muitas vezes, as pessoas reclamam aqui, né? Chegam aqui para falar, mas tem barulho na minha casa, eu estou ouvindo barulho, batidas e coisas se quebram, né? E no livro dos médiuns, nós encontramos essas orientações dos espíritos. Quem produz esses barulhos não são espíritos superiores, não. Espírito superior não faz isso. Espírito superior não vai se dar a esse trabalho, até porque os fluidos que precisam ser combinados para que um fenômeno desse, de efeito físico, aconteça, são muito grosseiros.
eles se chocam com os fluidos essenciados de um espírito superior. Então, o que faz um espírito superior? Se utiliza dos espíritos inferiores para isso. Se precisar de transportar esse copo aqui para lá, não é um espírito superior que vai fazer, porque vai haver necessidade de uma interação fluídica que não é para um espírito superior, ele não tem esses fluidos pesados. Então, ele vai se servir de espíritos mais inferiores que têm esses fluidos, mas que não sabem fazer isso. Eles não têm o conhecimento dessa ciência, mas ele vai fazer movido pelos seus fluidos grosseiros combinados. Tanto que no livro dos médios, quando Kardec faz uma abordagem sobre transporte de objetos de um lugar para outro, eles são questionados, como que você faz esse transporte, né? E eles respondem, eu o envolvo em mim, eu não sei, eu só faço, mas eu não sei. Então, eles não sabem, mas eles estão sendo dirigidos, orientados, né, por espíritos superiores quando há uma necessidade. Mas eles não fazem, eles orientam. Então, é aquele mestre, né, que orienta, mas não bota a mão na massa. Não é? É o engenheiro, o arquiteto que vai orientar o pedreiro, o auxiliar de obra, né, para fazer aquele trabalho. Bota tanto dessa massa, bota tanto dessa, bota tanto dessa água aqui, e ele vai orientar. Ele não sabe muito, mas ele sabe mexer a massa. E aí vai ficar boa. Aí vai orientar, ó, faz isso assim, bota ele sozinho, ele não vai conseguir fazer. Mas orientado ele faz. Então, o trabalho dos espíritos é mais ou menos assim também. Essa vida aqui é uma cópia grosseira da outra, da vida verdadeira. Se é uma cópia grosseira, não é a outra que é uma cópia dessa, é essa que é uma cópia da outra. As coisas que acontecem aqui, acontecem na dimensão espiritual também. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Até brincamos, né, com essa questão, quando passou aquela novela Viagem, né? Ficavam aqueles espíritos mais assim elevados, né? Com aquelas túnicas branquinhas, andando para cá, andando para lá, alguns com aquelas coroinhas de flores na cabeça, brincando com os carneirinhos. Eu ia adorar brincar com os carneirinhos, mas ficar naquele marasmo, acho que eu ia querer morrer de novo. Eu não ia aguentar, né? Eu não ia suportar aquela coisa. Mas não é assim. Quanto mais adiantado é o espírito, mais ele trabalha, mais ele faz. Tem até uma frase que a gente ouve muito: se quer que alguma coisa seja feita, peça alguém muito ocupado para fazer. Aquela pessoa que não tem tempo, que essa vai fazer. Porque quem tem tempo porque não faz nada. Aí não vai realizar. Essa frase não é de escritor famoso, não. Sabe de quem é essa frase? De quem é essa ideia aí? É de uma atriz norte-americana. Eu não estou me lembrando o nome dela, mas ela protagonizou aquela série I Love Lucy. Lucille Ball. Ela que falou isso. Lucille Ball. Ela que disse isso. E não foi nem grandes escritores, quer dizer, não precisa, né, ser muito qualificado aí, em termos universitários, para entender isso. Quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha, mais condições ele tem de fazer, de mais sabedoria ele tem, e ele quer isso, né? Ele quer, porque um espírito sábio, ele quer a felicidade dos outros. Então, ele vai trabalhar para isso acontecer. Ele quer trabalho, ele não vai ficar lá, volitando para lá, volitando para cá, dando abracinho, confortando um, consolando. Não é assim, não. É trabalho intenso que eles fazem, né? E qual é a natureza das ocupações, então? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua
execução. Isso aqui é importante, ó, porque não é só transmitir, é velar pela execução. Então, se ele está primando pela execução, ele também faz. Ele também trabalha, ele também fica ali no esforço, né? Para ser feito. As ocupações dos espíritos são incessantes? Imaginemos, olha só, o espírito não dorme. O espírito não dorme. Porque quem precisa de sono é o corpo físico. O espírito é energia. Desde quando a energia precisa dormir? Precisa descansar, né? Agora, quando a gente diminui uma lâmpada ou um aparelho, diminui um pouco a intensidade dele, diminui a intensidade, mas ele não para de trabalhar. A lâmpada, quando a gente coloca aquele sensorzinho, né, que a gente vai lá no interruptor e diminui o seu brilho, não sumiu. Ela não apagou, apenas diminuiu a intensidade. Mas a energia está lá, passando, em trabalho intenso. Então o espírito também, ele não dorme. Ele diminui a intensidade da ação por alguma razão, mas ele não descansa, ele não tem cansaço. Quem cansa é o corpo físico, não é? Que precisa dormir, porque tem que digerir alimento, que as enzimas têm que trabalharem, né? Tem que metabolizar tudo, as vitaminas, as proteínas, os minerais, para continuar a saúde acontecendo ali. O espírito não tem isso. Então, ó, espírito não come, espírito não bebe, espírito não precisa dessas coisas, de se alimentar. Porque o alimento dele tem nada a ver com o alimento material. Ele é energia, não tem corpo. Quem precisa de vitamina é o corpo. Aí há quem diga assim, mas eu vou então, quando eu for espírito, não vou comer mais nada daquelas coisinhas gostosas, né? Isso é gostosinho para nós que estamos aqui. Né? Eu falo para minha amiga, né, Maria, que só come doce depois de quinta-feira para não engordar. Eu, como não tenho mais esse problema, que já estou gorda mesmo, então não preciso me preocupar tanto, né? Mas eu brinco com ela, eu falo assim, ó, fica se privando, depois que tiver assim na caixinha, não come mais nada. Porque, ó, espírito não come mais torta, não come mais doce, não come mais nada dessas coisas. Né? Então, se a gente quer esse tipo de coisa, é o corpo que pede, é o corpo que quer, né? Gosta, porque a gente contamina ele com isso, né? Ele fica dependente do açúcar, das coisas boas, e aí a alma, que não é a carne que é fraca, é a alma, vai lá e come a torta inteira, engorda 10 quilos, depois não entra na roupa, reclama, né? Não, isto engorda. Eu nunca vi doce engordar. Você já viu doce engordar, aumentar de tamanho lá na geladeira assim, ficar gordo? Eu que fico quando eu como ele. O doce não engorda, macarrão engorda, coisíssima nenhuma. Desde quando macarrão engorda? Eu nunca vi macarrão inchar, a não ser que tá lá cru, vai botar lá na água fervendo, ele vai engordar um bocadinho, parou ali. Né? Agora eu vou ficar assim, ó, comendo aquela massa ali. Então nós é que somos, que temos, melhor dizendo, necessidade do alimento, do descanso, para metabolizar todas as besteiras que a gente come, né? O espírito não precisa disso. O espírito é energia, mas ele trabalha incessantemente. Então, olha a resposta dos espíritos a essa questão aqui. Acho que... aqui mesmo. A pergunta foi: as ocupações dos espíritos são incessantes? Está lá a resposta. Incessantes, sim. Se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade. Pensamento é atributo da alma, não é do corpo, é da alma. Então está sempre em atividade. Nunca a gente para de pensar. Quando a gente pensa que não está pensando, pensa que não está pensando. Mas está, né? Pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Tem nada a ver. Nada. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de serem úteis.
né? Enquanto no mundo a gente nem se preocupa muito com isso, não. A gente quer ser útil a nós mesmos, né? Se a gente puder ser primeiramente a nós, depois aos outros, a gente até faz, né? Mas não faz tanto esforço assim, né? Já os espíritos querem ser úteis, então eles trabalham incessantemente. Concebe-se isso para os bons espíritos. Mas acontece mesmo com os espíritos inferiores? Eles respondem, os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto? Né? Então é aquilo que a gente já viu na outra questão. Os espíritos realizam as suas tarefas dependendo do seu conhecimento, da sua capacidade, do seu potencial. Eles vão fazer aquilo que eles são capazes de fazer. O espírito muito inferior, bastante ligado à matéria, ele diz que ele tem fome. Existem espíritos, quando vem aqui na nossa reunião mediúnica, dizendo que está com sede, que está com fome. É porque ele não entendeu que ele já não tem mais corpo. Ele está tão imantado com a vida material que ele tinha, que ele diz que ele tem sede, que ele tem frio, que ele está com fome. Aí o orientador leva ele a entender que ele não tem mais o corpo dele, quando pede que ele observe através de quem ele está falando. Aí quando ele percebe que ele não tem o corpo, que ele está se utilizando do corpo de outra pessoa, né? Assim, combinando os fluidos do perispírito para que ele possa manifestar o seu pensamento, ele percebe que ele não tem mais corpo. E por que ele vai ter sede? Porque ele vai ter fome. Então ele desperta, ele vê que realmente isso aí é uma ilusão para ele. Ele pensa isso, mas ele não tem. Mas quando o espírito não entende isso, ele começa a se juntar a outros espíritos encarnados, aos encarnados, para sorver a energia de uma bebida, de um alimento. Tanto que às vezes, e quando eles fazem isso, eles não são bons. E nós vamos comer alguma coisa já muito desenergizada, já sem os elementos necessários para abastecer a parte espiritual nossa, dos nossos fluidos. Nós vamos saciar o estômago, né, com a parte material, mas não vai ter aquele lado, né, energético do alimento, porque ele já tirado. Quando a gente não dá conta de ver as companhias com quem nós estamos sentados à mesa. Né? Isso é muito grave, por isso que a sintonia boa do pensamento, algumas pessoas têm o hábito de fazer orações antes das refeições. Alguns povos não, né, têm esse hábito. É claro que se não for feito com o envolvimento da energia, do sentimento e do pensamento, não adianta nada. Se for apenas, né, falar rapidinho da boca para fora porque está morrendo de fome, não vai resolver nada, não. Mas se realmente a pessoa trata esse momento com aquela importância devida, não é? E como é importante, gente, alimento é muito importante. O alimento abastece o corpo e a alma. Um alimento feito com carinho, feito com amor, ele não precisa nem ser tão nobre, mas ele vai ser muito benéfico ao corpo, porque ele vai alimentar o corpo e vai alimentar a alma. Uma cozinheira, um chefe de cozinha, nem imagina a importância daquela energia, né? Às vezes eles não alcançam tanto isso, a importância daquela energia que eles têm na hora que está fazendo alguma coisa. Às vezes você faz uma coisa legal, um prato gostosinho, aí alguém prova, né? Gosta, você dá a receita, não fica igual. Pessoal, olha, não fica igual. Você me deu a receita errada? Eu falei, claro que não. Ué, mas tem que ver, às vezes, olha, energia ruim desanda doce. Desanda geleia, desanda doce. Né? A energia, se a pessoa não está boa, ela faz, não dá certo não, sola bolo. Não é só gás, né? Abre forno, não. A energia da pessoa não estando boa, não fica bom. Bom, muita paz para todos.